Eu sou Eliene Muniz de Matos Navarro e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a história dessa cartilha Vida e Esperança de Recuperação da Lagoa do Jaburu. Então, eu sempre me interessei por artes, especialmente por literatura. Eu escrevo poesias, poemas, contos. E em um determinado momento, a empresa que eu trabalhava, a SEB, estava patrocinando um projeto de pesquisa para descobrir por que a lagoa do Jaburu estava secando. Para quem não sabe, a Lagoa do Jaburu fica localizada às margens do Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente da República. Próxima também ao Lago Paranoá e relativamente próxima ao Palácio do Alvorada. Essa lagoa, ao contrário do Lago Paranoá, ela é uma lagoa natural. No desenvolvimento dessa pesquisa, foram levantadas 6 hipóteses. Dessas hipóteses, eu vou destacar 3 para vocês. Uma dessas hipóteses que eu estou destacando era de que a Lagoa do Jaburu podia estar secando porque estava aumentando muito a impermeabilização nas proximidades. Isso era uma verdade, estavam aumentando. Mas naquela época ainda não era suficiente para interferir na Lagoa do Jaburu. A outra hipótese era que o regime de chuvas do Distrito Federal tinha mudado significativamente, tinha alterado significativamente, que pudesse estar causando problemas à Lagoa do Jaburu. Também não se confirmou, né? O regime de chuva tinha mudado, mas não o suficiente para interferir na lagoa. A terceira hipótese, que eu estou destacando, que no geral era a sexta hipótese, que foi confirmada, é que houvessem muitos poços artesianos nas proximidades ou às margens da lagoa. E, para quem não sabe, à época, tinha um local chamado Academia de Tênis, que funcionava como uma casa de shows, de eventos festivos, eventos de empresariais, eventos corporativos, e recebia um fluxo intenso de pessoas, principalmente nos finais de semana, né? De quarta-feira em diante, e no sábado e domingo, tinha eventos diariamente, né? E essa academia de tênis consumia muita água. Ela tinha 6 poços artesianos que ficavam muito próximos à lagoa. E, na linguagem popular, esses poços artesianos, eles estavam consumindo, retirando mais água do subsolo do que a lagoa conseguia repor naturalmente. Com isso, a lagoa foi secando, estava com 25% da sua capacidade. Ao concluir, né, a confirmar a hipótese, concluir a causa de secamento da lagoa, foi produzido um relatório completo, com informações gerais sobre a história da lagoa, como foi testada as hipóteses, qual foi a hipótese que foi confirmada, tinha fotos de antes e depois, tinham dados, né, científicos, tudo objeto dessa pesquisa, né, tudo resultado dessa pesquisa, objeto no resultado. E aí, quando esse relatório ficou pronto, ele
foi distribuído à Secretaria de Meio Ambiente da época, à UNB, de onde vieram os pesquisadores, né? A SEB também recebeu um exemplar, que era a empresa que patrocinava, mais um ou dois órgãos públicos e os pesquisadores também que trabalharam nessa pesquisa também receberam um exemplar, né? Inclusive eu, que era voluntária. Então, quando a gente estava nesse momento, eu perguntei ao professor Eloy, falei, professor, foi descoberto nesse trabalho a causa de secamento da Lagoa do Jaburu. E isso vai contribuir para a sua solução, né? Assim esperamos. Mas eu acho que tem um público aí que a gente falta informar. À época, a internet, as redes sociais ainda não existiu. E se existiu em algum local, estava iniciando, não era divulgada, nem tinha acesso, né? Não tínhamos acesso. Então, eu falei, por que a gente não faz uma cartilha, resume essa informação e distribui isso nas escolas, para as crianças, para os jovens, para os estudantes em geral, para quem se interessar por o assunto, para os professores. Aí ele falou assim, bem, Eliane, eu não vejo nenhum problema em fazer uma cartilha, resumindo esse assunto. Porém, eu não sei fazer cartilha. Eu, modéstia à parte, sei fazer pesquisa. Coordeno pesquisa na área de geologia, mas cartilha eu não tenho essa expertise. Eu falei para ele assim, professor, eu sei fazer cartilha. Se o senhor me ajudar, nós vamos fazer essa cartilha e passamos essa cartilha para esse outro público, né? Que não fosse os órgãos públicos que já tinham recebido o relatório principal. Aí eu fui autora dessa cartilha que resumiu todo esse assunto, todas essas hipóteses, toda essa história da Lagoa do Jaburu e passamos essa informação para as crianças, jovens, professores, anônimos, todas as pessoas que se interessavam pelo assunto, né? Quando essa cartilha foi distribuída nas escolas, nós aproveitamos a palestra que é feita sempre pela SEB, pelas empresas de energia, por intermédio do programa Procel, que é um Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Então, iam às escolas, fazia a palestra do Procel, levava-se essa cartilha, falava da cartilha, distribuía para os alunos, distribuía para os estudantes e deixava exemplares na biblioteca das escolas. Nós também distribuímos essa cartilha para anônimos, outros estudantes de escolas privadas que ficaram sabendo da cartilha, se interessavam. Essa cartilha teve 3 ou 4 tiragens, que somou em torno de 20 mil exemplares, né? E ela cumpriu o seu papel, porque dessas crianças, né, eu agora estou inferindo que dessas crianças que receberam essa cartilha, esses jovens, ou esses professores, ou esses estudantes de escolas privadas que se interessaram pelo assunto, ou anônimos em geral, hoje, ou em algum momento, são gestores públicos. E essa cartilha, junto com o relatório, né, ela fornece parâmetros de como se descobriu qual foi a causa de secamento da Lagoa do Jaburu, né, e como evitar que outros cursos d'água, né, passem por esse mesmo processo, né, que foi quase irrecuperável, felizmente foi possível recuperar, e também possa servir de parâmetro para que outras ações, outras políticas públicas ou outras atividades
possam ser desenvolvidas a partir desse trabalho de pesquisa e dessa cartilha. Então, eu fiquei muito feliz de ter sido voluntária nesse trabalho e de ter sido autora dessa cartilha com a participação do professor Eloy, da Tatiana, que foi a sua aluna pesquisadora, e de todos os colegas que colaboraram, né, para que a gente viabilizasse isso, seja levando também essa informação para as crianças, para os jovens, para os adolescentes em geral, para os professores, entregando nas bibliotecas. Então, foi um trabalho espontâneo da cartilha, né? Mas que teve frutos e eu fico muito satisfeita porque até hoje, no ano de 2022, ela pode servir como estudo, né? Para que outras áreas, outros cursos d'água, ou não passe por o mesmo problema, ou se porventura estiver passando por esse mesmo problema de secamento, possam buscar, né, todo esse trabalho, esse relatório e essa cartilha que possam ajudar a outras ações de recuperação de cursos d'água, de lagos, de lagoas e etc. É isso. É a forma que eu tive e que eu tenho de contribuir com a sociedade onde eu vivo. Obrigada.